56. Dragon Ball Legend capítulo 411 Terra enfrentando crise. Autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Sentindo a aura caótica transmitida do espaço sideral, que também revelava intenções sinistras, a expressão de Krillin e Yanshi afundou instantaneamente, e eles se sentiram um pouco desconfortáveis. Mais cedo, quando Bardock e alguns outros Saiyajins apareceram diante deles, descobriram que havia vida extraterrestre fora da Terra. Comparado aos alienígenas, a força da Terra era muito fraca, então continuaram treinando duro. Além de praticar suas artes marciais, eles também precisavam proteger a Terra, e agora, o cenário que mais os preocupava havia acontecido. Kuririn olhou para cima. Ainda havia traços de choque em seu rosto enquanto ele dizia surpreso: existem quase 1000 auras, e cada uma delas é muito poderosa. Yancha ficou em silêncio por um tempo antes de murmurar. Desta vez, a Terra está realmente em apuros. Entre essas auras, poucas estão muito além da nossa imaginação. Vamos. Vamos primeiro ao Almirante. Kuririn e Yancha trocaram olhares, e então suas figuras ficaram borradas. De repente, eles se transformaram em 2 raios de luz, voando em direção ao Almirante. Depois de alguns flashes, eles viraram pontos pretos e desapareceram. Monte Pauzu. Goku estava treinando em uma área aberta quando sentiu as auras vindas do espaço sideral. Goku levantou a cabeça e seus olhos de repente ficaram afiados. Goku, o que houve? Bulma, que já havia retornado do espaço, estava sentada de lado carregando uma xícara de chá. Ela estava olhando o treinamento do Goku com grande interesse, mas percebeu que algo estava errado no rosto do marido, o que a levou a perguntar. Goku franziu a testa e disse: há muitas auras poderosas se aproximando da Terra, e a aura delas é muito sinistra. Eles são invasores. Muito provavelmente, sim. Bulma, você traz o Gohan e se esconde primeiro, vou dar uma olhada. Goku tirou os pesos de treino do pulso enquanto dizia para Bulma: ah, Gohan não está aqui. Bulma disse em pânico: aqui está o pequeno demônio. Seguindo uma voz gelada, Piccolo caminhou até ele carregando uma criança de 2 a 3 anos. O pequeno estava encolhido, o rabo balançando atrás dele. A expressão de Bulma mudou, e ela rapidamente avançou e gritou: Piccolo, solta o Gohan? TCH. Piccolo bufou friamente em desdém e jogou casualmente a criança em sua mão. Depois, cuide desse diabinho e não deixe ele correr até mim o dia todo. Se você quer deixar um pestinha fedorento atrapalhar o ritmo desse rei demônio para conquistar o mundo, então você é ingênuo demais. Apressando-se pegando Gohan, Bulma o abraçou e lançou um olhar fulminante para Piccolo. Este rei Piccolo vive no Monte Pauzu há 2 a 3 anos. Já é legal da minha parte não cobrar aluguel dele, então como ele ousa tratar meu filho assim? Nesse momento, Goku sorriu e deu um passo à frente. Piccolo, vou Almirante, quer ir junto? O rosto de Piccolo estava frio enquanto ele zombou. Por que eu não vou? A Terra pertence a esse rei demônio, então ninguém deveria sequer pensar em roubá-la. Além disso, já que estamos nisso, vou dar uma olhada naquele velho nojento. Então vamos juntos. Goku não invocou o Nimbus voador, em vez disso, ele flutuava no ar junto com Piccolo. Bulma, vou Almirante com o Piccolo. Cuidado. Goku, você também tome cuidado. Carregando o Gohan nos braços, Bulma levantou a cabeça e acenou para Goku. Em resposta, Goku assentiu e rapidamente correu em direção ao Almirante com Piccolo. Mãe. Papai e tio Piccolo, para onde eles estão indo? Papai e Piccolo vão lutar contra os vilões. Lutar contra os vilões? Eu também quero ir. Ao ouvir isso, Gohan gesticulou alegremente ao redor. Sua força era tão grande que Bulma teve alguma dificuldade em segurá-lo. Não, não, não. Se quiser lutar, espere até crescer. O vigia. No céu azul, algumas nuvens brancas flutuantes continuavam mudando de forma. Shishi vestia roupas brancas de Kami feminina, seu longo cabelo preto esvoaçando enquanto murmurava: desta vez, estamos realmente em apuros. O número de oponentes é cerca de 1000, e cada um é formidável. Não há muitos especialistas na Terra que possam ser páreo para eles. A voz do velho Kami continha impotência. Sua pele verde, coberta de rugas, era um pouco preta. Embora o velho Kami soubesse há muito tempo que a Terra não poderia ser desligada da grande ordem do universo para sempre e estivesse se preparando para este dia, os guerreiros atuais ainda não estavam totalmente maduros. No entanto,
A existência da Terra já havia sido descoberta por poderosas forças extraterrestres. Agora, só poderiam enfrentá-los, mas teriam que pagar um preço alto. O Senhor Popo, que estava ao lado, disse: Goku, Piccolo e outros estão vindo correndo para cá. O Piccolo também vem? O velho Kami ficou um pouco chocado. Depois de um tempo, o rosto do velho Kami revelou um sorriso. Ele parecia aprovar as ações de Piccolo. Depois do torneio de artes marciais de 3 anos atrás, o velho Kami estava observando Piccolo. Só se sentiu aliviado quando se instalou no Monte Paozu e treinou obedientemente. Se Piccolo estiver disposto a contribuir para a Terra, então ele será diferente do anterior grande rei demônio. Enquanto o velho Kami e os outros estavam perdidos em pensamentos, várias figuras voaram para o mirante enquanto um longo raio de luz os seguia. Goku e Piccolo chegaram primeiro porque estavam próximos, seguidos por Kuririn e Yancha. Depois de um tempo, uma figura rechonchuda apareceu. Yajirobe chegou carregando uma katana. Ah, vocês já estão todos aqui. Yajirobe os cumprimentou. Goku olhou para ele, confuso. Ele não conseguia se lembrar de Yajirobe, então perguntou: Quem é você? Você me parece familiar. Kuririn disse em voz baixa: Ele é Yajirobe. Ele já participou do torneio mundial de artes marciais antes. Ah, é ele. Foi uma pena a última partida da última vez. O que ele faz melhor é a espada. Goku percebeu de repente. Urg. Urg. A velha Kami tossiu e disse: A situação já é conhecida por todos. A Terra está enfrentando uma crise enorme. Atualmente, só você pode proteger a Terra. Ao dizer isso, o velho Kami ficou um pouco envergonhado. Quando a Terra enfrentava uma crise, ele nem podia desempenhar um pequeno papel. Velho cobarde, não se engane. Não estou fazendo isso para proteger a Terra. Na verdade, não quero que meu território caia nas mãos de outros. Piccolo mostrou seus dentes afiados, seu corpo inteiro emitindo um ki maligno. O velho Kami olhou diretamente para ele antes de voltar a olhar para Goku e os outros. Deixe com a gente. Faremos o possível para proteger a Terra. Desta vez o inimigo é muito forte, então todos vocês precisam ter muito cuidado. Vou deixar o Senhor Popo ir ao mundo mortal buscar as esferas do dragão. Assim você não precisa se preocupar com nada. Lute com todas as suas forças. Diante de uma grande questão de princípios, o velho Kami sabia o que escolher. Beleza. Ei, faz tempo que não luto de verdade. Goku fechou o punho, seu espírito de luta crescendo. Entre nós, posso ser o mais fraco, mas sou muito mais forte do que há 3 anos. Yancha exercitou os membros, o rosto brilhando de confiança. Imediatamente, uma aura poderosa irrompeu. A força da aura não era muito pior que a do Goku daquele ano. 1800 poder de batalha. Como esperado, Yancha tem se esforçado muito nos treinos. Goku mediu conforme o padrão específico do universo e então sorriu feliz. Seu ki atual era muito mais forte do que o que ele demonstrou no torneio mundial de artes marciais. Isso também foi resultado do treinamento concentrado de todos nos últimos anos. Idiota! Com essa força trivial, você ousa fazer de si mesmo. Durante a luta, você só pode ser carne de canhão. Depois de dizer isso, Piccolo fechou os olhos em desdém. Yancha sorriu irritado. Ignorando Piccolo, ele se virou para Goku e perguntou: Goku, você deve ter ficado mais forte. Você tem confiança para derrotar o inimigo? Yajirobe sabia que Goku e Piccolo estavam treinando no Monte Paozu. O equipamento que usavam lá era simplesmente feito sob medida para treinamento. Com o potencial do Goku, ele deve ter se tornado muito poderoso. Goku coçou a cabeça e riu alto antes de seu semblante ficar sério. Essas auras sinistras são muito fortes. O mais forte entre eles tem força acima da minha. Se o Piccolo for adicionado, não deve ser problema superar essa pessoa, mas os números dela são simplesmente altos demais. Do lado da Terra, sua força de combate era no máximo de 6 pessoas, mesmo somando Xi, o que era simplesmente incomparável aos mais de 1000 homens do oponente. Além disso, o chamado Deus das Artes Marciais, Mestre Roshi, já estava fora de seu auge, e não podia mais demonstrar suas artes marciais nessa situação. Se o deixarem lutar, isso vai refletir que não respeitam os antigos. As palavras de Goku trouxeram um pouco de confiança ao grupo nervoso de pessoas. Era bom que Goku e Piccolo estivessem confiantes de que poderiam enfrentar os oponentes mais fortes. Se fossem um pouco cuidadosos, poderia haver alguma esperança de derrotar o oponente.
Já foi calculado o local onde eles vão pousar? Foi calculado. O ponto de pouso fica no leste do hemisfério norte, perto de East City. Xixi assentiu e contou a informação. Near East City, não é muito perto do governo de Central City? Disse Kurilin, surpreso. East City é uma cidade importante, então vamos primeiro ir encontrá-los. Yansha torceu o pescoço, criando sons de estalido. Ele foi o primeiro a agir. Com um olhar assassino no rosto, a aura ao redor de seu corpo aumentou e ele desapareceu, indo em direção à cidade leste. Ei, aquele Yansha, ele nem esperou por nós. Ele ousa nos abandonar e partir sozinho. Goku, vamos alcançá-lo. Kuririn sorriu e expressou sua insatisfação. Depois disso, ele se transformou em um feixe de luz e pulou do mirante. Ok. Ei, eu também quero que minha katana prove o sangue dos alienígenas. Erguendo sua katana, a lâmina brilhando com uma luz fria, Yajirobe pulou calmamente do vigia. Dragon Ball Legend capítulo 412 Invasão alienígena entre eles. Apenas Yajirobe usava uma arma. Ele era um artista marcial e, ao mesmo tempo, também um espadachim. Artes da espada eram suas habilidades mais poderosas. Esses caras superestimam suas capacidades. Eles ousam atacar antes desse rei demônio. Piccolo riu friamente, insatisfeito. Com uma expressão desagradável, ele olhou para o velho Kami e também voou em direção ao mundo mortal. Esse bando de alienígenas está sonhando se planeja ocupar este mundo só com eles mesmos. Este mundo inteiro é deste rei demônio. Eles partiram quase tão rápido quanto chegaram. Logo, só Xixi e o velho Kami ficaram de vigia. Xixi, por favor. Disse o velho Kami. Xixi tinha uma expressão calma em seu lindo rosto enquanto assentia seriamente, seu manto divino branco esvoaçando no ar. Imediatamente, ela pulou e saiu do lookout. East City, o local da cidade central da Terra. Foi uma das capitais da cidade central. A cidade era movimentada e lotada. Era uma cidade grande que podia ser comparada ao East City. Neste dia, uma grande nave espacial de formato estranho veio de longe para visitar a Terra. Ele atravessou a atmosfera e gradualmente parou no céu acima da cidade leste. O atrito entre o escudo da nave e o ar causou um som de explosão. O som agudo e desagradável era capaz de picar os tímpanos. Uma sombra negra entrou na linha de visão da multidão. Então, ele foi cruelmente destruído. Uma longa cauda arrastava atrás da nave, como a cauda de um dragão de fogo, revelando suas presas sinistras e venenosas. No meio da cidade, um novo e agitado dia começava. Os transeuntes e os veículos de trajeto notaram uma enorme sombra caindo do céu. Reconhecendo o perigo, desviaram apressadamente. Rumble. Com um impacto surpreendente, a terra tremeu violentamente e, no centro da cidade movimentada, uma enorme cratera de centenas de metros apareceu. A nave espacial de metal preto e brilhante estava embutida na superfície. Uma nuvem de poeira se ergueu ao redor, espalhando-se em todas as direções. Ah, o que acabou de cair? Um meteorito caiu no chão? Olha, o que é essa coisa preta? A comoção causada pela nave ao atingir o chão foi muito grande. Exceto por algumas pessoas que estavam mortas e feridas e outras que ainda não haviam se recuperado do susto, as outras eram muito rápidas. A curiosidade levou muitas pessoas a cercarem as proximidades do ponto de impacto da nave. Logo, o centro da cidade estava cheio de milhares de pessoas. A nave dos piratas estelares tinha centenas de metros de comprimento e largura, mas na vasta cidade do leste, ocupava apenas uma área insignificante. Algumas pessoas começaram a tirar fotos com seus celulares com entusiasmo e conversavam sem parar enquanto observavam a nave espacial preta no meio da enorme cratera. Completamente ignorante do perigo que se aproximava lentamente. Nesse momento, a nave flutuou levemente para cima. Sua escotilha se abriu e homens lagarto roxos saíram de dentro, com milhares de pessoas. Esses homens lagarto tinham pupilas verticais douradas e línguas roxas, além de possuírem canhões de energia avançados e armaduras fortes presas às escamas roxas de seus braços. Os mais de 1000 homens lagarto voaram todos para cima e olharam para os terráqueos abaixo com desprezo. As pessoas saíram disso. Olhando para a aparência deles, eles são alienígenas. Alguém gritou. Ah, como eles podem voar? É um superpoder? Não, os poderosos artistas marciais também podem voar. Eles devem ser muito poderosos. As pessoas discutiam em pânico. A situação não parecia boa. Assim como quando chegaram, essas pessoas se esconderam em seus carros,
Ligaram o motor e fugiram em desordem. Em relação ao desconhecido, frequentemente havia admiração e medo. Como estão esses terráqueos? Chefe Ayer, o poder de batalha desses terráqueos é, surpreendentemente, muito baixo, apenas 2 ou 3 pontos. O subordinado ajustou o detector de energia e reportou ao chefe Ayer com o rosto relaxado. Ei, lixo. Ayer sorriu cruelmente e respirou fundo o ar puro enquanto olhava para o céu azul. A Terra é inesperadamente bela. É simplesmente um desperdício permitir que esses terráqueos inferiores possuam isso, mas tudo bem também, e adequado como nossa base temporária. Exilado no universo por tanto tempo, a Terra era o planeta mais belo que ele já tinha visto. Crianças, conquistem este planeta por mim e matem todos os terráqueos. Ayer emitiu uma ordem cheia de intenção assassina. Sim. O homem-lagarto roxo lambeu os lábios. Depois de ouvir a ordem do chefe, eles rugiram animados, descendo os braços com os ossos rangendo. Então, os mais de 1000 homens-lagarto se dispersaram. De repente, as silhuetas dos homens-lagarto estavam por toda parte no céu. Eles levantaram as mãos, e os canhões de energia em seus braços começaram a acumular energia. Logo, a boca do canhão tubular se iluminou com raios de luz laranja escura, e um aglomerado de energias flamejantes foi ejetado do cano do canhão. Rumble! Uma explosão subiu ao céu, e uma enorme nuvem em forma de cogumelo apareceu de repente no alto. Imediatamente, East City se transformou em purgatório. Os prédios imponentes foram destruídos com uma explosão estrondosa. A fumaça densa se dispersou assim que emergiu, e a visibilidade foi restaurada enquanto paredes desmoronando e rachaduras em zigue-zague apareciam por toda parte. 1/10 da cidade foi aniquilado num instante. De repente, o detector apitou e uma série de números apareceu à frente deles. O que está acontecendo? Céus, de repente há muitas energias poderosas na Terra. 1830, 1950, 1600. Um dos homens lagarto tocou no detector e gritou surpreso. Eles estão chegando mais perto. O quê? Ayer ficou surpreso. Mas logo depois, sua expressão voltou a ficar indiferente, e ele disse, não há motivo para pânico. São só um monte de batatas fritas. Vou beliscá-los até a morte com apenas uma mão. Ayer possuiu capital para se orgulhar. Os piratas estelares de Ayer governaram mais de 10 planetas de nível intermediário em seu auge, confiando em sua poderosa força. Embora os piratas estelares de Ayer tenham sofrido pesadas perdas sob a perseguição de Kui, as pessoas que apareceram de repente tinham menos de 2000 poder de batalha, então ele não precisava levá-los a sério. Como chefe, Ayer tinha impressionantes 9600 de poder de batalha, e era um especialista poderoso que podia ser considerado um dos melhores do universo. Na obra original, Raditz, que tinha cerca de 1000 de poder de batalha, já era muito arrogante e não colocava os aborígenes do planeta em seus olhos. Além disso, Raditz podia se mover sem impedimentos pelo universo, o que mostrava que a força geral do universo 7 não era muito alta. Naturalmente, Ayer não colocava essas fontes de energia em seus olhos, e seus subordinados também não. Esses homens lagarto, que usavam canhões de energia, não podiam ser considerados como tendo alto poder de batalha. Exceto pelos 200 cujos poderes de batalha ultrapassavam 1000, os homens lagarto restantes tinham menos de 1000 poder de batalha. Eles eram a capital que Ayer pretendia usar para um retorno no futuro. Ele não podia perdê-los na Terra. Crianças, animem-se. Encontre essas fontes de energia e mate-as. Matem eles, matem eles. Sim. O grupo de homens lagarto aplaudiu, e seus olhos brilhavam com uma luz fervorosa. Em meio aos gritos enlouquecidos dos homens lagarto, um vento feroz irrompeu de repente e flutuações surgiram no ar enquanto alguns feixes de luz cruzavam o horizonte antes de chegarem num piscar de olhos. Goku e outros haviam chegado ao céu acima da cidade leste. Quando viram a cidade abaixo, que já estava em ruínas, todos, exceto Piccolo, tinham expressões feias. Esses caras malignos acabaram de chegar à Terra, mas já destruíram grande parte da cidade. As perdas são desastrosas. Shishi ficou tão irritada que sua pele ficou pálida. Definitivamente não podemos dispensá-los. Kuririn gritou indignado. E, são só 6 pessoas? Bem, afinal, é um planeta de baixo nível. Já é um milagre esses lutadores aparecerem. Aeri sorriu e balançou a cabeça, aparentemente muito relaxado. Bawa, reporte o poder de batalha dessas pessoas. Sim, chefe.
Depois de dizer isso, o homem lagarto chamado Bao exibiu suas pupilas douradas enquanto inspecionava Yansha, Kuririn, Yajirobe, Shishi e outros. Seu poder de batalha é de 1830, 1950, 1600, 1920 é. Quando chegou a Goku e Piccolo, Bao parou de repente, sem palavras. O que houve? Aier gritou, descontente. Bao disse gaguejando, chefe, o poder de batalha dessas duas pessoas é 9169 e 1030. Bao ficou muito nervoso porque esse poder de batalha não era muito pior comparado ao de seu chefe, Aier. Dragon Ball Legend capítulo 413. O desastre chega. Como isso é possível? Como alguém com tanto poder de batalha pode aparecer em um planeta de baixo nível? As pupilas douradas de Aier se contraíram de repente, mas ele rapidamente recuperou a confiança e murmurou internamente, o detector está com defeito. Aier tinha certeza de que era impossível para um poder de batalha de 9000 aparecer em um planeta de baixo nível. A razão pela qual um planeta de alto nível era chamado assim não era apenas porque tinha uma gravidade mais forte e um ambiente natural adequado, mas também porque podia produzir formas de vida poderosas facilmente, ao contrário de um planeta de baixo nível. Pelo contrário, não importava como as formas de vida em um planeta de baixo nível evoluíssem, as chances de um guerreiro poderoso aparecer eram muito baixas, pois tal feito estava relacionado ao ambiente crescente das formas de vida do universo. Planetas como a Terra pertenciam à categoria média-baixa entre planetas de baixo nível, e já era um milagre que um planeta assim pudesse ter existências com poder de batalha acima de 1000. Então, qual era a probabilidade de guerreiros com mais de 9000 de poder de batalha aparecerem? Como acima de 9000, poder de batalha era o padrão de um planeta de alto nível. Pensando nisso, Aier não pôde deixar de levantar os cantos da boca. Ele já havia determinado que havia um problema com a medição do detector. 6 figuras apareceram no céu, mas ainda eram insuficientes e fracas. Ignorando esses fracos, Aier acenou com as mãos, e os outros homens lagarto continuaram destruindo sem motivo. Quando viram as ruínas de Ast City, Goku e os outros já estavam furiosos. Agora, vendo os homens lagarto continuarem a massacrar, eles não aguentavam mais. Esses lagartos odiosos são demais. Goku, vamos matá-los. Kuririn gritou e adotou a postura de avançar rapidamente. Goku também ficou muito chateado. Ele disse a Kuririn e outros, ok, eu e Piccolo vamos lidar com essas poucas auras poderosas e deixar o resto para vocês lidarem com vocês. Enquanto encarava os homens lagarto, Goku percebeu que havia mais de 200 auras entre eles especialmente poderosas. O resto dos homens lagarto parecia pequeno e magros, mas sua força não podia ser subestimada. Além disso, os homens lagarto com canhões de energia nos braços também não eram fáceis de lidar. No entanto, havia apenas 6 pessoas do lado deles, e a força principal só podia ser eliminada por Goku e Piccolo. Sem problema. Todos concordaram em voz alta. Nesse momento, Yanshi disse de repente, tenha muito cuidado. Os canhões de energia em suas mãos são muito perigosos. Você deve evitar isso quando estiver lutando. Não se preocupe, eu sei. Olhando para a arma que constantemente cuspia feixes de energia, Kuririn sorriu, mas em vez de se encolher, estava transbordando um forte espírito de luta. Em seguida, segundo a distribuição, Kuririn, Yancha e Xixi se dispersaram para perseguir e matar os homens lagarto dispersos, e Yajirobe, carregando uma katana, voou na direção do governo da Terra. Logo, só restaram Goku e Piccolo no céu. Piccolo, que tal é lidar com o líder deles? Sonhe, ele é desse rei demônio. Com um resmungo de desprezo, Piccolo tirou a capa, e uma aura vigorosa e opressora irrompeu instantaneamente, fazendo o céu tremer. Um turbilhão gelado subiu e imediatamente disparou em direção a Aier. A ação de Piccolo foi tão repentina que até o homem lagarto Aier ficou chocado com a erupção repentina. Neste momento, como ele ainda não sabia que suas especulações anteriores estavam erradas, seu oponente acabou sendo um verdadeiro especialista poderoso. Isso causou um pequeno dilema para Aier. No momento, ele não podia avançar nem recuar. No entanto, após uma pequena hesitação, Aier xingou com um olhar carrancudo, balançou o rabo roxo atrás de si e avançou, esbarrando em Piccolo. De repente, a pressão atmosférica no céu mudou abruptamente, e instantaneamente, uma tempestade aterrorizante nasceu enquanto a batalha se intensificava. Ei! Interessante, qual é o nível de sua força no universo?
Após uma breve luta com Air, Piccolo torceu o pulso, o pescoço e todos os ossos, fazendo um som de rangido. As pupilas douradas de Air brilharam com intenção assassina. Sua expressão era fria, e ele não respondeu. No entanto, seu corpo não parou e ele varreu a perna e avançou contra Piccolo. Chato. Piccolo sorriu indiferente, seus 2 dentes de demônio brilhando sob a luz fria do sol. Seu corpo de repente ficou ilusório, movendo-se em alta velocidade. Então, o Piccolo já se tornou tão poderoso. Mas parece que vai levar muito tempo para ele lidar com esse homem-lagarto. Ei, nesse caso, eu cuido dessas 200 pessoas. Não muito longe, Goku, que lutava com os subordinados de Air, se virou para olhar a luta entre Piccolo e o líder alienígena, e não conseguiu aguentar. Ele sorriu e socou o homem-lagarto à sua frente no chão, e então sua expressão ficou séria. Ele se moveu rápido, e o som da batalha ecoou por um tempo com o céu cheio das silhuetas de Goku. Os inúmeros homens-lagarto, como gotas de chuva espalhadas, caíam de tempos em tempos. Comparado ao centro da cidade, embora não houvesse batalhas animadas em outros lugares, ainda era cheia de perigos. Por toda a cidade leste, enquanto raios de energia escaldantes se espalhavam, imediatamente ergueu uma enorme nuvem em forma de cogumelo. Depois de um tempo, toda a cidade leste, incluindo os subúrbios, se transformou em um purgatório humano. Kuririn e outros estavam se movendo muito rápido, mas havia inimigos demais para lidar. Mesmo após a obstrução, ainda havia muitos homens-lagarto causando destruição por toda parte. Esses homens-lagarto não eram tolos. Sabendo que não eram páreo para eles enquanto dispersos, eles se uniram apressadamente. Por um momento, relâmpagos e fogo se entrelaçaram, e o impulso subiu ao céu. A pressão sobre Kuririn e os outros aumentou de repente, e eles não tiveram escolha a não ser responder com cautela. Sob o impacto dos fluxos de ar fervente, os prédios imponentes desabaram, e as criações da civilização tecnológica, como carros, iates e simples dirigíveis publicitários, ficaram especialmente vulneráveis. Uau, que diabos está acontecendo? É o fim do mundo. Alguém nos salve. Com um grito de impotência, as pessoas nervosas entraram em pânico. Em um viaduto, carros estavam em fila longa. Eles não podiam avançar nem recuar e estavam bloqueando uns aos outros. Sons de buzinas e sirenes entrelaçadas eram irritantes para os ouvidos. Corram rápido. Pessoas na frente, saiam do caminho. Meu Deus, algo está caindo. Um feixe de energia caiu, e todos viraram cinzas. Palácio da cidade central. Os desenvolvimentos em East City afetaram esse lugar. Após tomar conhecimento, o exército de defesa correu e cercou o palácio do rei em prontidão para combate, e os tanques se alinharam densamente em fileiras. No palácio, o rei soube da situação externa por meio de vídeo via satélite. No vídeo, a outrora próspera cidade do leste havia se transformado em ruínas. Desta vez, a invasão alienígena foi muito feroz. Em poucos minutos, eles destruíram metade de East City e, entre as ruínas, vários humanos com roupas laranja enfrentavam perigos e lutavam contra os alienígenas. Além disso, como o satélite estava disparando e a velocidade da luta entre ambos os lados superava em muito a capacidade das imagens de serem capturadas, o rei só conseguia ver vagamente algumas figuras lutando ferozmente. Eles continuaram se movendo rapidamente enquanto uma grande quantidade de ondas de energia azul corria por ali. Cada vez que trocavam golpes, a colisão feroz de ambos os lados produzia ondas de choque visíveis a olho nu. No entanto, a poeira voadora causada pelas ondas de choque foi a única evidência de que ambos os lados colidiram, o que foi extremamente chocante aos olhos do rei. O rei olhou para a luta maravilhado, com choque evidente no rosto. Essa força destrutiva. Receio que nem mesmo o rei Piccolo tenha conseguido tal feito. Ao lado, um oficial assentiu solenemente. Sim, essas imagens foram vistas pelos artistas marciais contratados pela Central City. Eles concordaram unanimemente que até o mais fraco dos alienígenas é mais formidável que o rei Piccolo. Isso é verdade? O rei se levantou de repente. Sim. O rei cobriu o peito, sentindo uma dor aguda. Tantos alienígenas invadiram a Terra, e cada um era ainda mais assustador que o rei Piccolo. Parecia um pesadelo para ele. Será que terráqueos seriam mesmo exterminados? Vossa Majestade, essas pessoas são o Senhor Goku e outros. Um oficial que servia ao rei de repente apontou para um guerreiro na imagem que lutava contra o alienígena e perguntou surpreso. Apertando o botão de pausa, eles puderam ver algumas figuras borradas.
O rei imediatamente correu ao lado da cadeira. Embora sua forma física tenha mudado um pouco, o rei o reconheceu de relance. Sim, este é o Senhor Goku, e há também vários outros guerreiros. Eles deveriam ser Kuririn, Yamcha, Shi-Chi, da mesma escola que Goku. Felizmente, ainda existem artistas marciais na Terra que são justos e corajosos o suficiente para resistir às forças do mal. Caso contrário, a Terra estaria em perigo. O rei suspirou e olhou para os soldados totalmente armados ao lado com uma expressão sombria, mas logo revelou uma expressão esperançosa. Esta é a segunda vez que o Sr. Goku avança com coragem. Nos últimos anos, o governo da Terra tem se comprometido a promover as artes marciais em todo o mundo. O surgimento do Rei Piccolo permitiu que eles experimentassem o quão poderosos eram os artistas marciais. Mesmo que Central City unificasse a Terra e desenvolvesse mais tropas, o rei sabia muito bem que um exército comum não era páreo para esses alienígenas. Olhando para as pessoas na imagem destruindo montanhas e limpando florestas com um aceno de mão, sua força destrutiva era ainda mais poderosa que as armas estratégicas. Nesse momento, o rei percebeu claramente que, para proteger a Terra, eram necessários mais artistas marciais. Nesse momento, a Terra tremeu violentamente, e uma luz vermelha flamejante penetrou pela janela de vidro do palácio. Então, a pressão atmosférica aumentou rapidamente e o vidro se estilhaçou. Uma tempestade violenta entrou pela janela, deixando todo o escritório em uma completa bagunça. O que aconteceu? Todos foram derrubados no chão, e um zumbido ecoou em seus ouvidos. Quando olharam pela janela, uma cena assustadora se refletiu em seus olhos. A vários quilômetros de distância, uma enorme bola de fogo continuava subindo ao céu, e então instantaneamente se transformou em uma nuvem em forma de cogumelo no alto do céu. Observando essas nuvens em forma de cogumelo de perto, o forte impacto visual foi chocante para seus corações. Então, sua linha de visão foi distorcida quando ondas de choque apareceram causadas pelas ondas de energia. Sons rápidos de uma explosão ecoaram de repente do lado de fora do palácio, e um homem lagarto de escamas roxas apareceu do lado de fora das paredes do prédio do governo. O homem lagarto lambeu os lábios roxos, a saliva escorrendo pelo canto da boca. Olhou para o rei e os outros com olhos frios, como se estivesse encarando uma formiga insignificante. Dragon Ball Legend capítulo 414 Guerreiros da Terra engole. Sob seu tear frio e indiferente, todos engoliram em seco. Eles estremeceram da cabeça aos pés e um calafrio subiu dos cóccix, atravessou a coluna e subiu até a cabeça. Seus batimentos cardíacos aceleraram e seus cérebros incharam. O tempo pareceu parar, e eles ignoraram completamente os estrondos à distância. Estamos mortos. Esse pensamento passou por seus corações. Enquanto o rei e os outros tremiam de impotência, um raio frio brilhou e sangue espirrou. O homem lagarto roxo de repente começou a se abrir pelo meio. O aterrorizante homem lagarto, que acabara de mostrar uma postura impressionante, foi dividido em dois num piscar de olhos. A vitalidade do homem lagarto roxo evaporou enquanto ele se tornava um cadáver e caía no chão, e sangue jorrava dele. Os altos níveis de Central City ficaram de repente boquiabertos. Ei, vocês ainda não estão se escondendo? Uma voz rouca de repente ecoou de Yajirobe, que flutuava no ar, com uma katana pendurada. Sua voz estava tão rouca que era bastante desagradável de ouvir. Mas, para o rei e os outros, a voz era tão bela quanto os sons da natureza. Você é burro. De qualquer forma, eu deveria matar esses homens lagarto primeiro, Yajirobe murmurou. Depois disso se virou e voou para longe. Depois de um tempo, todos recuperaram a compostura. Ah, quem era aquele artista marcial? Um oficial reagiu e disse animado. Ele é Yajirobe, segundo os registros. Ele participou certa vez do 23º Torneio Mundial de Artes Marciais. Ah, ele é Yajirobe. Ele acabou sendo tão poderoso. O rei olhou silenciosamente para a figura de Yajirobe se afastando e disse: entre em contato com a estação de TV e transmita as imagens capturadas pelo satélite para o mundo inteiro. O que fizemos até agora ainda não é suficiente. Esses artistas marciais desconhecidos estão lutando para proteger a Terra. Não podemos permanecer indiferentes. Desta vez, ninguém considerou a decisão excessiva. Embora a decisão pudesse causar grande alvoroço, o que levaria ao caos, a reação excessiva seria apenas temporária. Deixar que todos entendessem o poder dos artistas marciais e a situação que a Terra enfrentava aceleraria vigorosamente o desenvolvimento das artes marciais terrestres.
A longo prazo, os benefícios superariam as desvantagens. Além disso, as coisas que aconteciam na Cidade Leste acabariam sendo descobertas pelas pessoas. Alienígenas invadindo a Terra. Seria realmente chocante. Seria melhor ser publicado pela Central City, tomando a iniciativa de liderar a Terra para uma nova era. Todos estavam claros que, se aqueles artistas marciais falhassem, não haveria paz na Terra. Nos confins do Monte Paozu, Bulma estava sentada na sala, segurando Gohan nos braços enquanto ele assistia a TV distraidamente. No entanto, seu coração já havia voado para o Goku, que lutava contra os alienígenas. De repente, as cenas na TV mudaram. Após o fim do programa diário, o que se seguiu foram cenas chocantemente perturbadoras e confusas. Era um purgatório humano, ruas quebradas, casas desmoronadas, fumaça densa e espontânea, e um abismo profundo e assustador no chão. Nenhum lugar ainda estava intacto. HM. Esses são as cenas da batalha de Goku e outros. Bulma ficou animada. Uau, o papai está lá dentro, e o tio Piccolo também. Gohan gritou de alegria, seu cabelo roxo claro, parecido com o de Bulma, esvoaçando. No entanto, Bulma não teve tempo para lhe dar atenção. Ela estava olhando para a tela da TV, sem piscar. O governo da Terra foi realmente corajoso desta vez. Olhando para a atuação heroica e destemida do marido na TV, Bulma não pôde deixar de rir. Enquanto isso, em todo o mundo, seja na Cidade Oeste, Cidade Sul, Ilha Sudeste, área da Torre Muscular, grandes cidades, vilarejos remotos, ruas ou becos, as notícias, anúncios e programas regulares, que estavam ao ar como de costume, foram cortados, transformados em cenas de batalha na Cidade Leste. Aqueles que ainda não sabiam que a Cidade Leste havia sido atacada por alienígenas, adquiriram uma compreensão aproximada da situação pelas cenas exibidas em suas TVs. As imagens tiradas pelos satélites não foram claras, mas os danos enormes causados pela batalha, que incluiu muitos incêndios intensos, surpreenderam a todos. A Terra encontrou outro inimigo maligno. Todas as emissoras de TV estão transmitindo isso. A situação não é grande demais. Perguntava-se um motorista entediado, que estava esperando na rodovia elevada, mexendo na TV do carro quando cenas de batalha de repente começaram a aparecer. O cigarro em sua boca caiu. Qual trailer de filme é esse? Lembro que um filme, que foi exibido da última vez, tinha cenas parecidas. HM. Essa onda de energia parece ser o movimento detalhado no livro da senhorita Tiggs. Isso é mesmo um trailer? Muitas pessoas ficaram tão surpresas quanto esse motorista. No entanto, algumas pessoas reconheciam os movimentos que viam na TV, mas para elas, a onda de energia não era tão forte. Seria considerado aceitável se pudesse destruir instantaneamente um tanque, como fazem os lançadores de foguetes, mas a onda de energia nas telas de TV poderia explodir um prédio de uma vez. O padrão não é muito diferente. É um trailer de filme, né? Como os humanos podem ser tão poderosos? Logo, porém, alguém discordou, dizendo: idiota, essas são ondas de energia, as habilidades únicas daqueles artistas marciais no torneio de artes marciais. Você não viu as cenas do Sr. Goku derrotando o Rei Piccolo? Foi como uma bomba nuclear. Certo, certo. Ah, olha, essas pessoas não são o Sr. Goku e seus colegas aprendizes. É exatamente como você disse. Não deveria ser real, certo? Muitas figuras apareceram em uma cena, fazendo algumas pessoas perceberem que algo estava errado. Só então começaram a se sentir ansiosos e com medo. Como esse foi um programa improvisado para entretenimento. É simplesmente uma batalha de vida ou morte. Então, as palavras de Sua Majestade confirmaram essa especulação. Realmente há alienígenas invadindo a Terra. Os alienígenas invadiram. Estamos perdidos. As ruínas de Ast City. A correria da cidade já era coisa do passado. Agora, uma fumaça preta densa, acompanhada de um cheiro forte, era soprada em todas as direções pelo vento. Esse vento gelado varria a terra, mas havia farfalhar para ser ouvido. Os guerreiros da Terra suados lutaram loucamente contra os alienígenas ferozes. Várias ondas de energia foram lançadas em todas as direções, criando um impacto que levantou uma nuvem de cogumelo de areia e pedra. Uma névoa densa e negra envolvia a terra. O chão estava cheio de crateras, e um cadáver, quase despedaçado, caiu do céu. Suspiro. Yancha, porque esses homens lagarto não têm fim. Kuririn, cuja respiração estava pesada,
Perguntou enquanto voava até o lado de Yancha. Yancha balançou a cabeça, fazendo gotas de suor escorrerem pelo nariz. Seu rosto estava um pouco pálido. Eles têm gente demais. Além disso, nenhum deles é fraco. Minhas mãos já estão doendo. Eu também. Kuririn sorriu amargamente. O grande lagarto foi segurado por Goku e Piccolo. Eles só são responsáveis por oponentes com poder de batalha inferior a 1000, mas seu número era grande demais. Um grande número de formigas poderia morder um elefante até a morte, afinal, sem falar em alienígenas poderosos. Yajirobe é na verdade muito mais adequado para essa tarefa. Yanchi disse com inveja. Não é a mesma coisa. Ele é um espadachim, carregando uma grande espada para cortar pessoas. Ele não precisa usar punhos e pés, consumindo força física, como nós, disse Kuririn, lançando várias ondas de energia. Eles esmagaram os homens lagarto que voavam de longe. Bola espiritual. Disco destrutivo. Sob a manipulação de Yancha e Kuririn, duas bolas de energia brilhantes e deslumbrantes cruzaram o céu muito rápido, e num piscar de olhos, vários alienígenas morreram. Em outro campo de batalha, Xixi socava e chutava ferozmente. A túnica divina branca que ela usava antes já havia sido trocada há muito tempo por um Xiongsan justo. Em pouco tempo, um homem lagarto foi explodido em pedaços. Como Xixi tinha as habilidades de Kami, seu consumo de energia era menor que o de Krillin e Yancha. A terra abaixo tinha muitas crateras, pois havia sido intensamente batizada por várias rodadas de conchas. Ao longe, Goku flutuava a mais de 100 metros do chão. Fechou os olhos e adotou uma postura ofensiva. Então, de repente, ele deu um soco para fora, e uma rajada de vento de punho feroz, acompanhada de um frio intenso, apareceu. Rumble. Enquanto o som do ar sendo arrancado ecoava, um homem lagarto de alto nível, cujo poder de batalha era superior a 1000, foi lançado para longe. Colidiu com outro homem lagarto e explodiu violentamente. Mesmo assim, com uma expressão calma no rosto, a figura de Goku piscou algumas vezes, decapitando os inimigos invasores. Diferente de Goku, que era relaxado, Piccolo travava uma batalha amarga. Air, o líder dos piratas estelares, realmente poderia ser comparado a seus subordinados. O poder de batalha de Air estava acima do de Piccolo, e isso fez Piccolo sofrer imensamente durante a luta. Mas de frente para Air, mesmo com muitas cicatrizes em seu corpo, Piccolo ainda ria alto. Estou muito feliz. Faz tempo que não tenho uma luta tão agradável. Dragon Ball Legend capítulo 415 Bastardo. Ao contrário de Piccolo, cuja empolgação aumentava quanto mais lutava, a expressão de Air era um tanto sombria. Droga! Esse planeta minúsculo e de baixo nível tem uma existência tão poderosa. Um pouco irritado com as insistências de Piccolo, Air xingou. Ele se arrependia de ter vindo para esse planeta de baixo nível. Os olhos de Air captaram tudo o que estava acontecendo, e ele ficou muito irritado. Seus subordinados estavam morrendo, um após o outro, pelas mãos de um terráqueo. Ele só veio à Terra em busca de uma base temporária, e não para consumir a força dos piratas estelares. Air, cujo corpo começava a tremer, lançou olhares fulminantes para Piccolo. Seus pés estavam estáveis, e o chão sob eles afundava. Uma força chocantemente grande foi transferida de suas pernas para o chão. Com a ajuda do recuo, Air desapareceu de repente, reaparecendo na frente de Piccolo. PFF. Um impacto violento. Uma boca cheia de sangue foi espirrado. A enorme força do impacto fez os braços de Piccolo se dobrarem, e ele foi lançado em linha reta, como uma bala de canhão. Então, Air rapidamente atravessou uma linha paralela a Piccolo, e uma luz fria piscou enquanto ele cerrava os punhos e descia com força. Um estrondo alto ecoou. Num piscar de olhos, uma força assustadora irrompeu, e Piccolo foi derrubado no chão. Rumble. Todo o terreno afundou de 30 a 40 metros, forçando a formar uma superfície plana, fazendo com que a área fora da zona de impacto subisse. Ah! Uma rachadura de várias centenas de metros de comprimento foi formada no chão. As rochas e o solo no fundo da cratera foram forçados a se unir, transformando-se instantaneamente em água espirrando. Grandes pedaços de terra e pedra dispararam em todas as direções. As pupilas indiferentes de Air vacilaram, e um sorriso cruel se formou em seus lábios. Enquanto uma esfera sinistra de energia se condensava acima de sua palma, que ele empurrava para baixo, descarregando instantaneamente bolas de energia. Droga! Diante dos ataques opressores de Air, Piccolo de repente pulou para longe.
Mal se mantendo ereto, ele arfou por ar, depois arrancou o braço torcido. Numerosas veias azuis apareceram no topo de sua cabeça, e ele rugiu quando um novo braço cresceu. O corpo de Piccolo estava esticado, e ele olhava para Air com raiva. Ei! Você não era muito capaz agora há pouco? Por que você está à porta da morte? Air provocou com um aceno de braço. Sem esperar resposta, ele ficou próximo de Piccolo e lançou outra onda de ataques tempestuosos. Diante dos ataques, que eram como ventos fortes e chuva rápida, Piccolo se virou e desviou calmamente, esperando uma chance para contra-atacar. Mas a disparidade de poder o impediu de encontrar qualquer chance. A situação de Piccolo ficava cada vez mais perigosa. Piccolo, deixe-me te ajudar. Com um grito, um Goku animado entrou na batalha e imediatamente atacou Air. Sentindo o ataque por trás, Air zombou. Ele se aproximou ainda mais de Piccolo e estendeu a mão em direção ao peito de Piccolo, determinado a encará-lo de frente. Bang! Piccolo foi lançado para longe. Então, Air rapidamente se virou e seu rabo se enrolou no braço de Goku. Air fez força e jogou Goku para longe. Bang! Goku e Piccolo colidiram, mas logo se separaram. Seus pés tocaram o chão com tanta força que ele afundou novamente. Eles se estabilizaram, deixando imagens residuais à sua frente. Goku, essa é a minha batalha. Piccolo lançou um olhar fulminante para Goku. Goku balançou os pulsos e disse seriamente, não diga isso. Esse cara é muito poderoso, vamos lidar com ele juntos. Piccolo virou a cabeça friamente, mas no fundo concordou. Sem perder mais tempo, ambos atacaram Air. Esses dois são bem bons. Air encarou Goku e Piccolo enquanto ele atacava. No seu ouvido, ele estava irritado. A única pessoa de quem ele tinha total confiança que poderia derrotar, havia aliado forças com outra pessoa. Quando olhou ao redor e viu seus subordinados morrendo, um a um, à distância, Air tremeu enquanto a raiva invadia seu coração. Se eu soubesse antes, teria procurado outro planeta para ocupar. Isso teria sido melhor do que vir aqui. Sentiu um imenso arrependimento, mas já era tarde demais. Droga! Vou matar esses dois primeiro, depois matar todos os terráqueos para apaziguar minha raiva. Depois que esse pensamento passou por sua mente, os ataques de Air ficaram mais cruéis. Bang! 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 As três figuras parecidas com relâmpagos voaram de posições diferentes e se encontraram em um único ponto. Goku, Piccolo e Air estavam usando todas as habilidades, lutando duros sem se defender. Nas ruínas da Cidade Leste, três faixas de luz continuavam piscando, e o céu tremia. O vasto céu, que antes era azul claro, agora estava envolto em nuvens densas e negras. Logo, relâmpagos brilharam e trovões irromperam. Afetada por isso, a pressão na área em poucos centenas de quilômetros aumentou. Todos achavam difícil respirar, como se uma montanha tivesse sido colocada em seus corações. Krillin olhou para o céu sombrio e disse incrédulo, a batalha de Goku e Piccolo. É tão intenso que meu coração quase saiu do peito. Incrível, então essa é a verdadeira força deles. Yancha já havia parado o que estava fazendo. Sentindo as poderosas auras à distância, seu coração sentiu ainda mais pressão. Os ventos ferozes assombreavam, e relâmpagos viajavam de um lado para outro pelas nuvens. A escuridão entre o céu e a terra estava permeada por uma aura sombria e desolada. Com a chegada de Goku, a batalha entre Piccolo e Air virou uma luta 3. Embora fossem 2 contra 1, o que era um pouco injusto, Goku e Piccolo tinham apenas uma pequena vantagem. No entanto, a vitalidade do homem lagarto era tenaz demais. À medida que o tempo passava, o ki de Goku e Piccolo era consumido ferozmente. Ei! Vocês, terráqueos, realmente me impressionaram. Você pode me enfrentar até esse ponto? Infelizmente, no fim das contas, você não é páreo para mim. Air estava ofegante. No entanto, suas palavras eram condescendentes, e seu rosto tinha uma expressão de arrependimento. Então, Air tirou um tubo de remédio vermelho e, com um olhar angustiado, abriu a tampa e bebeu. O que esse cara está bebendo? Não sei. Goku balançou a cabeça, mas por algum motivo, ficou mais vigilante. Isso não poderia ser um estimulante, certo? Logo, as preocupações de Goku se tornaram realidade. Depois de beber a poção vermelha, o corpo de Air inchou e suas escamas brilharam. Seus músculos ficaram mais firmes. Sua aura ficou ainda mais poderosa. A expressão de Goku ficou grave. O que dele? Aumentou bastante depois de beber a poção. Droga!
Piccolo xingou. Minha força atual está muito acima da sua. Você não pode me derrotar. Air riu descontroladamente. Após beber a poção, seu poder de batalha subiu rapidamente para 3.000. Embora essa força fosse superficial e extraída de sua vida, ele a considerava um bom preço a pagar para um fim rápido da batalha. Apreciando o imenso poder fluindo por seu corpo, Air estreitou os olhos e rugiu de embriaguez. O poder inesgotável tomou a forma de uma tempestade de vento e se dissipou. Dragon Ball Legend capítulo 416. Eles estão de volta a Kami House, Mestre Rose. Acho que os outros estão olhando nervosamente para a tela da TV. No entanto, com a mudança do tempo, nuvens escuras impediram os satélites de tirar as fotos, e as cenas de batalha ficaram borradas. A única coisa que podia ser vagamente vista era uma enorme onda de energia, bolas de energia subindo ao céu ou explosões violentas. Inacreditavelmente, os Kis do Goku e dos outros são tão poderosos que causaram mudanças no clima, mas esses alienígenas também não são simples. Espero que o Goku e os outros consigam vencer. A era dele acabou. Agora é o mundo dos jovens. Mestre Rose se sentiu muito emocionado e só pôde rezar por eles nos bastidores. Vamos lá, vamos. No palácio do governo de coalizão, os olhos do rei e dos outros estavam grudados na tela, suas palmas suavam de nervosismo. Esta batalha sobre o destino de toda a Terra. Mas quando Air tomou a poção vermelha, a situação da batalha parecia ter mudado. Kamehameha. Canhão de feixe especial. 2 feixes de luz brilhantes e deslumbrantes dispararam, deixando para trás 2 rastros retos no chão onde quer que passassem. Essa é a habilidade única mais forte de Goku e Piccolo. No entanto, quando atingiram Air, foram bloqueados pelas escamas em seu corpo e se transformaram em correntes de energia nebulosas e dispersas. Seus ataques não causaram nenhum dano a Air. Air sorriu de forma sinistra e acenou calmamente com o braço, que estava cheio de escamas, no ar, desenhando um semicírculo, e então o empurrou para frente. Uma parede de energia apareceu imediatamente no vazio tranquilo. PFF. Jorrando uma boca cheia de sangue, Goku e Piccolo foram derrubados simultaneamente e ambos caíram no chão. Tão poderoso. Eu não sou páreo para ele. Goku se levantou com dificuldade e limpou o sangue dos cantos da boca. Sua mente estava desfocada, e seu rosto ficou pálido como a neve. Droga, não teve efeito nenhum. Piccolo acariciou o ferimento no braço com a pele pálida. Ele bateu o chão com o punho de raiva. Sua habilidade única, da qual ele tinha certeza que não teve efeito, em vez disso, foi derrubado pelo oponente com tanta facilidade. Isso é uma grande humilhação. Além disso, o que deixou Piccolo ainda mais ressentido foi o pensamento de incapaz de derrotar seu oponente. O não pode me derrotar agora. Para ser sincero, meu poder de batalha atual é 13.000, que é mais alto que o seu, 4.000 completos. Ninguém neste planeta é páreo para mim. Air olhou com desprezo para os 2 homens abaixo, pronto para condensar seu grande movimento. Ele levantou lentamente as mãos, e inúmeros raios brilhantes começaram a se condensar em sua palma, formando uma onda de energia cheia de ameaça. Air levantou levemente os cantos da boca e riu maliciosamente. Ele era viciado nessa sensação de tudo estar em seu alcance. Logo, uma bola de energia roxa-preta apareceu no céu. As pessoas não podiam deixar de tremer com a pressão. Morra! Air gritou com raiva e desprezo. Lockout, o velho Kami olhou para o mundo mortal com um olhar preocupado. Parado ao lado, os olhos redondos e acobreados do Sr. Popo brilharam de inquietação. Kami, Goku e Piccolo não são páreo para ele. O velho Kami suspirou. Sim, quem diria que o alienígena poderia tomar remédio para ficar mais forte? Agora, não há nem um pouco de esperança. Sr. Popo, vai e tira as esferas do dragão que você reuniu. Se eu conseguir usar o poder do Shenron para interferir temporariamente com aquele alienígena, talvez isso crie a oportunidade para Goku e os outros vencerem. Originalmente, ele havia pedido ao Sr. Popo que reunisse esferas de dragão com o propósito de restaurar a Terra após a guerra. Agora, para permitir que Goku e os outros vençam, só pode ser usado antecipadamente. No entanto, ele não sabia o quanto Shenron poderia influenciar. O Sr. Popo assentiu. Então, ele tirou as 7 esferas do dragão e as colocou no chão. Depois de receber o sinal do velho Kami, o Sr. Popo caminhou até a frente das 7 esferas do dragão e estava prestes a invocar Shenron. Mas naquele momento, um feixe de luz veio do espaço sideral,
riscando o céu completamente escuro e voando em direção à terra. A aura poderosa fez Kami velho cambalear. Ele quase perdeu o equilíbrio. O velho Kami levantou a cabeça e olhou para ele enquanto gotas de suor surgiam de repente em sua testa. O que está acontecendo? Há outras pessoas se aproximando da terra. Essa aura é ainda mais assustadora que a do alienígena anterior. Velho Kami não pôde deixar de tremer, olhando horrorizado para o céu estrelado distante. Como resultado de estar no lockout, ele foi o primeiro a sentir as duas auras muito poderosas vindas das profundezas do espaço distante. Ele sabia que, diante dessas duas auras, até mesmo o alienígena, que havia obtido força poderosa ao tomar a poção, parecia insignificante. Por causa disso, o velho Kami ficou ainda mais apavorado. Os adversários estão se aproximando extremamente rápido. Em poucos segundos, eles entraram na atmosfera terrestre e voaram em direção à cidade leste. Quem diabos é? O velho Kami caiu em silêncio e assistiu, impotente. Ao mesmo tempo, acenou com a mão para que o Senhor Popo parasse suas ações. Neste momento, ele precisa continuar observando. Se as pessoas que estão vindo também são inimigas, então nem mesmo invocar Shenron para interferir não vai ajudar. Nesse momento, ele precisará mudar seu desejo e talvez imediatamente convidar aquele Xiaia para vir à Terra, mas mais diretamente. Mas, seja por grande respeito ou reverência, a um especialista poderoso, a menos que fosse necessário, ele não queria convocá-lo de forma tão simples e rude. Afinal, esse é um comportamento muito irracional e quem sabe se Xiaia vai ficar infeliz por causa disso. Cidade Leste. Goku arrastava seu corpo cansado quando de repente sentiu algo e olhou para o céu, surpreso. O que houve? Piccolo perguntou. Goku não falou, em vez disso, franziu a testa e balançou a cabeça. Hã? Aí também parou o que estava fazendo porque seu detector de energia emitia sons frenéticos de alarme de bip, bip, e o valor dele continuava pulando. 7.000. 9.000. 13.000. Bang, o detector de energia queimou, emitindo um cheiro desagradável. O que está acontecendo? Como um poder de batalha tão alto pode aparecer na Terra? Ao ver os números exibidos quando o detector queimou, Ai começou a ficar nervoso. Será que ainda existe algum especialista escondido na Terra? Este não é um planeta de baixo nível. Porque especialistas fortes estão surgindo um após o outro. Será que são os subordinados de Frieza que estavam me perseguindo? Ai de repente pensou em outra possibilidade. Suas pupilas douradas encolheram. Ele pensou por um momento e um lampejo de medo apareceu em seu coração. O motivo pelo qual ele veio à Terra era porque estava sendo perseguido por Kui. Se Kui realmente o perseguiu até a Terra, então era melhor ele sair cedo. Assim que esse pensamento passou por seu coração, a ideia de recuar começou a crescer. Goku, você está realmente numa situação difícil desta vez. Antes da pessoa chegar, uma voz profunda e retumbante soou no ouvido de Goku, e então duas figuras verdes e borradas apareceram à distância. O ritmo deles não era rápido, mas cruzaram centenas de metros a cada passo e chegaram ao lado de Goku em poucos segundos. Eles usavam um chapéu de palha na cabeça, um era alto e o outro baixo. Tien Shinhan, Xiaotsu. Você voltou. Goku gritou surpreso ao ver as duas figuras familiares, mas os ferimentos em seu corpo deixavam suas pálpebras pesadas. Quando gritou, os ferimentos em seu corpo o fizeram fazer uma careta. Sim, voltamos. Tien Shinhan olhou para Goku e assentiu calmamente. Embora sua altura tenha mudado significativamente, o rosto familiar não mudou. Ele imediatamente reconheceu que o jovem gravemente ferido à sua frente era Goku. Ele havia estado longe de seu planeta natal por muitos anos, mas não esperava encontrar algo assim ao retornar. A Terra foi invadida por alienígenas. Goku, quem são eles? Sentindo as auras imponentes, tão vastas quanto o mar sem limites, emanando das duas pessoas à sua frente, a expressão de Piccolo ficou feia. Parece que seu sonho de governar a Terra ficou ainda mais turbulento. Agora, há mais dois obstáculos bloqueando seu caminho. Ah, você deve não conhecê-los. Deixe-me apresentar. São Tien Shinhan e Xiaotsu. Eles se tornaram alunos de Xiaia há muito tempo, depois disso desapareceram. Já se passaram cerca de 8 ou 9 anos. Eles se tornaram tão poderosos agora. Dragon Ball Legend capítulo 417 Colapso Xiaia. Quando Piccolo ouviu esse nome da boca de Goku, a lembrança o atingiu de repente. Ele não é o marido daquelas duas mulheres assustadoras.
Eles forneceram o equipamento de treinamento do Monte Paozu. Com as duas esposas sendo tão poderosas, como Xiaya, que é o marido delas, não poderia ser poderosa também. Piccolo esperava que Xiaya fosse poderoso, mas não esperava que seus dois discípulos fossem tão poderosos. Tien Shinhan, quanto poder de batalha você tem? Goku usou o padrão do universo para medir. O poder de batalha de Tien Shinhan é 96 mil, e o meu é 81 mil. Xiaotsu, que estava ao lado, disse. Tão poderoso. Goku ficou surpreso. Poderoso. Tien Shinhan balançou a cabeça. Espere até ver os verdadeiros especialistas, então você saberá o que realmente é poder. Pensando na vez em que foi pela primeira vez ao planeta Ongsan, Tien Shinhan achou difícil expressar o choque em seu coração. Quase 8 anos atrás, quando foi enviado ao planeta Metamor por Xiaya, Tien Shinhan entendeu claramente o quão formidável é a civilização do universo. Comparado a eles, ele era como uma criança que acabara de aprender a andar. Então, com emoções fervorosas, Tien Shinhan começou a treinar no planeta Metamor. Ele ficou lá por 3 anos. 5 anos atrás, o poder de batalha de Tien Shinhan atingiu 2000, e então, ele foi levado ao planeta Ongsan por Xiaya. Naquela época, ele ficou realmente chocado com a força do planeta Ongsan. Por causa do treinamento do planeta Ongsan, sua força ultrapassou a marca dos 10.000 muito cedo. Deve-se saber que há apenas alguns milhares de guerreiros com poderes de batalha acima de 10.000 no planeta Ongsan. Tien Shinhan poderia alcançar tal conquista tão cedo. A partir disso, o trabalho árduo de Tien Shinhan podia ser visto. Claro, teria sido impossível sem os feijões Senzu dados por Xiaya. No entanto, a razão pela qual o poder de batalha de Tien Shinhan pode avançar a passos largos até esse nível está relacionada a um encontro fortuito. 2 anos atrás, o poder de batalha de Tien Shinhan e Xiaotsu ultrapassou a marca de 10.000, então eles deixaram o planeta Ongsan, em uma nave espacial, para se temperar no universo. No entanto, meio ano após o início do treinamento, foram pegos em uma tempestade estelar e se perderam. Eles vagaram por muito tempo e, mais tarde, pousaram, por acidente, em um planeta verde esmeralda chamado Planeta Namek. Lá, Tien Shinhan e Xiaotsu obtiveram a ajuda do grande ancião e desbloquearam seu potencial, aumentando seu poder de batalha muitas vezes. Depois de algum tempo, durante o qual se adaptaram e compreenderam sua força drasticamente aumentada, Tien Shinhan seguiu em direção à Terra. Nesse momento, Tien Shinhan olhou para Goku e Piccolo e suspirou emocionado. Ele não esperava que Goku e outro Namekiano crescessem a esse nível na Terra, uma pequena terra parecida com um canal. Ele realmente é filho do deus da guerra do planeta Ongsan, Bardock. Ele não sabia que o motivo de Goku conseguir ficar tão forte era graças ao equipamento de treinamento deixado por Xiaya. Embora Goku tivesse equipamentos de treinamento com uma ampla gama de recursos, que aumentava sua força, ele não tinha a estimulação de um especialista forte por causa do ambiente da Terra. Como uma flor em uma estufa, sem o batismo de uma tempestade, seu potencial ainda não havia sido desbloqueado. Aqui, 2 feijões Senzu para você. Tien Shinhan entregou 2 feijões Senzu. Depois que Goku e Piccolo comeram os feijões Senzu e os ferimentos em seus corpos desapareceram, ele perguntou, há feijões Senzu na Torre Korin? Por que você não toma algumas? Goku coçou a cabeça. Eu os tinha, mas os consumi durante o treinamento. Tien Shinhan balançou a cabeça impotente, então olhou para Aer, cujo corpo emitia um brilho roxo, e franziu a testa, sua aura majestosa caindo em colapso. Você é o cara que tem causado o caos na Terra. Tien Shinhan desapareceu e reapareceu na frente de Aer. O coração de Aer disparou. A princípio, quando viu que a pessoa que havia chegado não eram subordinados de Frieza, ficou aliviado. No entanto, quem diria que, antes de poder ser feliz por mais um tempo, ouviria essas pessoas dizerem que seu poder de batalha estava próximo de 100.000. Meu Deus! Que tipo de números são esses? Os melhores guerreiros sob o comando de Frieza estão nesse nível. Aer parecia pálido, e seu coração estava cheio de remorso. À sua frente, o corpo de Tien Shinhan emitia uma aura chocante. Ele se sentia como uma montanha imponente se erguendo orgulhosa. Diante de sua força avassaladora, o ar ao redor se distorceu bastante. Do ponto de vista do satélite, uma nuvem de que girava no centro, e um enorme vazio apareceu no centro como o olho de um tufão. Afetadas por isso, as cenas que aconteciam em East City foram novamente exibidas claramente para todos ao redor do mundo.
Era uma cidade que havia se transformado completamente em ruínas. Por causa da energia furiosa, muitos lugares emitiam ondas de calor intensas, fazendo-os parecer um deserto. Este jogo termina agora. Você vai pagar pelo que fez da sua vida. Tien Shinhan avançou, olhando friamente com seus 3 olhos. De repente, uma aura gelada irrompeu, e o brilho de energia branca fez a expressão de todos mudar. Piccolo e Goku abriram a boca e os olhos se apertaram. Suas bocas se abriram e fecharam, mas não conseguiram dizer nada. Que pessoa poderosa! Aí deu alguns passos para trás enquanto seu rosto ficava pálido. Olhando para Tien Shinhan, que brilhava tão intensamente, como um deus. Sua garganta se moveu, mas a boca estava seca. Essa força era 2 níveis acima da sua. Aí ele sabia que, se mexesse um pouco, seu destino seria a morte. Sua expressão mudava constantemente. Tum. De repente, ajoelhou-se e implorou: Excelência, por favor, poupe minha vida. Estou disposto a pagar qualquer preço. Tien Shinhan franziu a testa. Ele realmente desprezava pessoas que agem assim. Eles não tinham nem um pouco da dignidade que os artistas marciais deveriam ter. Claro, Air é apenas um pirata, não um artista marcial. Então, ele não tinha o espírito destemido de um artista marcial. Pensando em viver? Já é tarde demais. Vai, morre. Uma energia formidável se reuniu ao redor de suas pernas, e faíscas brilhantes dispararam. Ele deu um chute, que emitia estrondo alto, em Air. Acabou. Air gritou desespero. As escamas na superfície do corpo dele de repente se ergueram enquanto ele começava a suar frio. Olhando para a perna que vinha, que transbordava de poder explosivo, Air ainda tentava lutar, colocando as mãos na cabeça. Clang. O poder contido no pé pressionava com o peso do Monte Tai, tão poderoso quanto um raio, imparável. Snap! Um som nítido saiu dos ossos em sua mão. Com um grito arrepiante, o homem lagarto Aie tossiu uma boca cheia de sangue. Seus braços estavam quebrados. Depois disso, a força poderosa atingiu sua cabeça, e ela se rompeu. Seu corpo inteiro afundou no chão, deixando-o morto. Ele está morto. Goku e os outros ficaram atordoados com o ataque repentino de Tien Shinhan. Eles só tinham visto imagens borradas após o fim, mas o inimigo já estava morto. Acontece que a diferença entre eu e Tien Shinhan aumentou muito. Goku sorriu, de repente cheio de espírito de luta. Nesse momento, Tien Shinhan estreitou os olhos e olhou ao redor. Ainda havia muitos alienígenas à distância. Xiaotsu, vamos matar todos esses alienígenas. Ok, Xiaotsu respondeu, e então, instantaneamente, eles se transformaram em várias imagens residuais. Após estrondos altos, cadáveres caíram do céu. Goku balançou a cabeça. Eles são muito rápidos. Esse cara chamado Tien Shinhan é tão forte. Piccolo estava perdido em pensamentos, e seus olhos brilhavam com uma luz feroz. Seu punho estava cerrado com força, tremendo levemente. Só um humano insignificante fez esse rei demônio sentir medo. Não sou forte o suficiente. Um dia eu definitivamente vou derrotar todos eles. Não muito longe, Kuririn encarava Tien Shinhan sem expressão, que tinha uma presença impressionante, antes de beliscar seu braço. Aí. Não estou sonhando. Ele se aproximou de Yamcha e sussurrou. Tien Shinhan esteve ausente por tantos anos. Como ele ficou tão poderoso depois de voltar? Yamcha balançou a cabeça. Não sei, mas ele deve ter passado por um treinamento árduo lá fora. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.